no chat, saudando, dando boa noite, como agora a Graziella, Amanda, Alice, Cássia, Dawana, Natana, Rafael, muito boa noite, mas estendo isto a todos os demais. Muito boa noite, muito obrigado por estarem aqui, vocês, o chimarrão, né? Muita disposição. Numa sexta-feira, olha, guerreiros, sexta-feira, eu confesso, vocês devem compartilhar, para quem está na luta semanal, chega sexta-feira, 19 horas, olha, tem que ser guerreiro, tem que ser forte, tem que estar afim, tem que ter vontade, e é isso aí, né? Vamos lá, vamos lá. E tenho 2 aulas ainda, a de vocês e depois mais uma turminha. Então, vamos para o nosso terceiro turno. Quero mais uma vez, assim, já anunciar o que nós vamos trabalhar hoje. Tenho dado, assim, um espaço generoso para as nossas discussões recentes, muito direcionado para a questão de recrutamento e de seleção. Vocês já devem ter visto que o TDE, que está abrindo agora, segue nessa pauta. Segue Professor, nessa pauta, e já te passo, Jonathan, né? Só que agora, explorando um pouquinho mais, exercitando, né, esse processo de escolha. Então, que tipo de questões, que nós teríamos que perguntar, que investigar, que descobrir, que identificar naqueles que estão participando de um processo de seleção, como é que nós poderíamos, através de um conjunto de questionamentos, de perguntas, como é que nós poderíamos nos aproximar ou ter mais elementos e ferramentas para escolher a pessoa certa, que é aquilo que eu sigo insistindo, né? A expressão que eu sigo insistindo, a pessoa certa. Então, o exercício do próximo TDE vai ser esse: vocês tentarem em duplas, em trios, em grupos, individualmente, como vocês preferirem, fazer assim a construção, mas levarem, né, bem profundamente assim esse exercício, fazerem a construção de um instrumento de entrevista que pudesse oferecer para vocês, a partir da colocação em prática dessa entrevista, pudesse trazer para vocês elementos suficientes para vocês dizerem: olha, para este caso aqui, fulano realmente tem um conjunto, né, de competências, de características, de habilidades superiores do que os demais, e por conta disso vai ser escolhido. Então o exercício segue esse. Mas quero também falar um pouco do TDE passado, porque tiveram coisas muito interessantes aí que vocês trouxeram essa semana, e eu quero registrar, e mais do que registrar, deixar aqui um convite para vocês ampliarem ou reforçarem aquilo que colocaram lá no TDE. Alguns eu dei até uns destaques aqui. Antes disso, Jonathan, por favor. eu teria uma pergunta, na verdade, mas pode ser no final da aula, para não cortar o assunto. Então, vamos seguir isso, tocamos direto, aí depois a gente conversa ali. Bom, como preferir. Tá bem. Estamos preparados? Então vamos lá. Olha só, o TDE desta semana começou com a Daiane e a Alessandra. Deixa eu ver se elas estão por aqui hoje. É a Daiane. A Daiane. Daiane ainda não está aqui, a Alessandra também não. Que pena. Que pena, porque começou já com um depoimento delas que falava assim: olha, lá onde nós trabalhamos, eu não anotei tudo, e agora não estou com o TDA aberto, Ó, a mas Daiane assim, chegou aí, ó. não, é Daiane, tem a Daiane, é a Daiane. E ela diz assim: olha, lá onde nós trabalhamos, se não me engano, é uma empresa familiar e tal, não sei se é com pai, vários aqui disseram que trabalham com família, etc. E que aí não é muito sistematizado o processo de escolhas, né? Muito,
empírico, muito, enfim, vai ali, bate um papo e tal. Mas elas colocaram que vai muito da primeira impressão, né? Que aí a pessoa chega e tá, simpatizei, achei legal e tal, essa pessoa, etc. E daí já tem essa simpatia inicial que acaba, e isso eu achei interessante, e eu quero trazer aqui hoje. Eu tinha dito que nós falaríamos sempre no início, né, traria alguma curiosidade e tal, falei do mito 17, mito 11, mito 7, daquele livro, né, Os Mitos do Ambiente de Trabalho e tal, vamos trabalhar um pouquinho, mas achei tão interessante aquele depoimento da Daiane e da Alessandra que eu vou hoje ocupar um pouco do espaço para trazer um experimento realizado por uma revista muito que tem uma história muito interessante na área de gestão de pessoas, é a revista Você S.A. E essa revista fez um experimento muito interessante e que trata dessa coisa da primeira impressão. Então, na sequência, depois do nosso trabalho em cima do TDE dessa semana, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso. E refletir e pensar sobre isso, tá? E aí depois a gente pode, na medida que houver tempo e tal, a gente trabalhar com algum mito, mas tem outras provocações também. Inclusive, estou vendo aqui a Fábio, que a Fabiane trouxe, que acho que é um tema também instigante, que merece a gente conversar um pouquinho. Então, bom, vamos lá. Daiane e a Alessandra trouxeram a questão da primeira impressão e os riscos de se julgar as pessoas, né? Mas o quanto a primeira impressão influencia. E eu vou contar daqui a pouco alguma coisa sobre isso. A Natana, que eu estou vendo, não estou vendo mais. Ah, está ali embaixo, mas não abriu a câmera. A Natana fala que é de praxe, assim, se utilizar muito a questão da indicação dos funcionários. Se tem um espaço, assim, para que os próprios funcionários participem desse processo, indiquem, tal, sabendo das características, conhecendo as pessoas, etc. E isto não foi só a Natana, vários comentaram, né? Isso apareceu mais de uma vez. A Daiane destaca a necessidade de uma análise profunda do processo, e aí cada um vai dando alguns destaques. A Gabriela fala do uso de redes sociais, e sim, como a gente tem usado, né? Comentamos que LinkedIn é uma rede que tem oferecido, né, informações e alguns elementos, não que a gente vá depositar todo o nosso processo de escolha, né, naquilo que está. Redes sociais, bom, a gente constrói perfis maravilhosos ali, mas nem sempre é exatamente, né? Nem sempre não, quase sempre nunca é o que parece, né? Mas de qualquer forma, o LinkedIn é uma rede com um perfil diferente, um perfil bastante profissional e tal. E a Gabriela destaca isso. Karine, também a questão das indicações, e depois eles dão muito espaço para a questão da experiência dos candidatos. A Michele também, da mesma forma. O Mauro dá detalhamentos assim sobre o recrutamento interno, como funciona lá na experiência, todos, né, relatando as suas experiências. O Guilherme fala do cadastro, né, e vários falaram sobre isso, né, de ter um cadastro, um banco, né? Tem muita gente que manda o currículo, tem muita gente que leva o currículo e tal, e isso é importante a empresa saber organizar. Tem empresas assim, ó, que tu larga o currículo e morre, né? E às vezes tem currículos riquíssimos lá, então, mas precisa ter um esforço no sentido de organização dos currículos, né? Não basta só ter um banco de currículos, mas tu ter modos de busca, filtros e tal, tu construir um banco de currículos com todas essas ferramentas de busca, né? Tu precisa chamar o pessoal da TI e trabalhar um pouquinho nisso. Isso te ajuda muito em termos de recrutamento. O que mais? Onde é que eu parei? Aqui o Guilherme, então, falou isso. A Dawana traz o caso da John Deere, né? Dawana. Onde é que está a Dawana? Dawana estava com a câmera aberta agora há pouco. Estou aqui. Ah, não, está ali, mas não está com a câmera aberta. Falou da John Deere, acho que
Assim, ó, se tu tiver à vontade, seria legal tu fazer um depoimento lá da experiência de vocês, porque tem sido ricos os teus depoimentos da organização e da forma como que as coisas acontecem lá no John Deere. Depois tem o grupo do Leonardo, da Andressa, da Julie, da Emanuele e do Vinícius, que falam do Google, né, de como as coisas acontecem lá, dos jovens talentos e tal. Acho que se vocês, algum deste grupo, se sentir à vontade, também seria legal vocês apresentarem um pouquinho mais, né, deste relato. E aí seguiu a Victoria, né, o Anderson, a Malu, a Maria Eduarda, a Daisy, a Crisley, falaram sobre essa coisa de indicações de funcionários, sobre banco, sobre estágios, né? A Jennifer também, a Ana Luísa, o Henrique. E aí me chamou a atenção, todos, né, com alguma coisa interessante, mas que se aproximava destes outros modelos que eu tinha falado, e aí vem o da Fabiane, que fala da teoria DISC, né? E acho legal, Fabiano. Não sei se tu queres falar um pouquinho depois, na sequência aqui, sobre a teoria DISC, mas também seria interessante a gente conversar um pouquinho sobre a teoria DISC. Não sei se vocês já assistiram o filme do cara que criou a teoria DISC. Alguém já assistiu o filme do criador da teoria DISC? O professor Marston. É William Marston, mas o nome do filme é Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Ninguém assistiu esse filme? Professor Marston e as Mulheres Maravilhas? O professor Marston, ele é o cara que criou a teoria DISC, um psicólogo americano, mas ele é o criador também da Mulher Maravilha, né? Da personagem Mulher Maravilha. E esse filme trata da vida, né? Conta a história do professor Marston, um filme real, uma história baseada na vida do professor Marston. E, obviamente, que eu não vou contar aqui, porque vocês, né, vão dizer que eu estraguei tudo. Então, assistam, vale a pena. Acho legal, a história muito curiosa, assim. Mulheres Maravilhas, 2017, fica a dica aí. Mas não, né, não vou dizer que é um filme assim que vai contribuir com a nossa disciplina, mas é um filme interessante de se assistir, na medida que a gente quiser refletir sobre costumes, crenças, paradigmas, comportamento humano, né? Quebra de paradigmas. Um filme bem interessante, assim, a vida dele. A Gabriela fala da importância da análise de currículos e da realização de uma boa entrevista, né? E nesse sentido, nós vamos, no TDE dessa semana, também trabalhar. O grupo da Aline, da Cássia e da Jéssica trazem 6 etapas, achei legal a apresentação das 6 etapas, o exemplo que vocês trouxeram. Fica aí também para vocês, se vocês quiserem relatar um pouquinho dessas 6 etapas, seria bem legal. Depois, Nicole, Thalita. Bom, e aí me desculpem, porque daí eu não consegui ler todas as outras ontem, e sexta-feira eu já disse para vocês que sexta é um dia complicadíssimo, agenda lotadíssima, então parei ali na Thalita, e eu sei que no final da noite, era 10 e pouco, tinha gente postando, e aí eu não consegui mais acompanhar, mas teve mais umas 6 apresentações, 6 registros, que depois, final de semana, eu vou terminar de ler. Mas então fica esse registro de todos os que participaram do TDE. Mais uma vez, eu gosto de trazer isso para exatamente mostrar que é importante a participação. Acho legal que alguns
vão ali e dão o legalzinho, dão o ok, em todos os depoimentos, mostrando que estão, né, estão interessados em saber mais, né, das experiências relatadas e tal. Essa é a ideia. Tenho dito várias vezes, né, sala de interação. Não é uma sala de apenas de depósito de depoimentos, né, mas é uma sala de interação. E tenho dito também que essa sala de interação permite e incentiva que vocês comentem sobre as postagens dos colegas. Fiquem sempre muito à vontade, mais do que isso, sintam-se convidados a participarem e comentarem, né, o que os colegas escreveram. Daiane ou Alessandra, Daiane ou Alessandra, as duas que postaram, que fizeram a primeira postagem. Deixa eu ver de novo se estão aqui. Se a Alessandra chegou, não. E Daiane, tem a Daiane, mas eu acho que não é a Daiane que fez a primeira postagem falando da primeira impressão, hein, Daiane? Eu só escrevi aqui Daiane. Acho que não, né, Daiane? Não, prof. Tá. Então não temos as duas que fizeram, né, para poder relatar um pouco isso, mas eu vou falar um pouquinho sobre a primeira impressão agora em seguida, tá? Só que gostaria de explorar um pouquinho mais, assim, esses diferentes depoimentos. Dauana e companhia... Ah, não, só a Dauana, né? Dauana, tu quer falar um pouquinho da John Deere? Se quiser, se sentir à vontade. Elegi alguns aqui que eu achei bacana para falar. Pode ser? Pode. Tu quer que eu faça um breve resumo do que isso. Fala um pouquinho da tua postagem lá. Ok, eu iniciei então na John Deere em 2020 como estagiária, né? Hoje eu sou efetiva, mas o meu processo então para entrar, o relacionamento com a empresa foi através do processo de estágio. Inclusive eu tive a experiência de participar por 3 anos consecutivos, né? E somente no terceiro ano que eu consegui então a oportunidade. E cada ano foi diferente. E eu vi que a empresa que faz o recrutamento, né, que é uma empresa terceirizada, especializada em recrutamento de estagiários, né, grandes, enfim, empresas hoje têm essa parte de terceirização, inclusive para a gestão do próprio contrato de estágios, né, que é diferente. O estagiário na John Deere ele entra como um terceiro, né, então por esse motivo é terceirizado o processo. Na entrevista então que eu participei ali que deu certo, ela foi uma entrevista bem focada em valores. Isso foi muito diferente das outras entrevistas que eu tive, né, para entrar na John Deere. E também o que foi que me chamou bastante atenção foi que de 6 ou 7 etapas, agora não lembro bem certo todas, né, mas digamos que as 4, 5 primeiras etapas que eram cruciais, digamos assim, a gente tinha que manter algumas informações sobre nós ocultas, como a cidade onde a gente morava, a nossa idade, a nossa universidade também. E essas três informações deveriam ser ocultas. Eu achei bacana isso, porque sempre eu notava que tinha assim um certo preconceito com estagiários mais velhos, digamos assim. Então essa parte de ocultar a idade eu achei bem legal. A cidade também, para não interferir, digamos assim, esse está mais perto, né, da empresa, então é mais interessante para a gente pagar transporte para esse. Como o objetivo da empresa é abraçar a região metropolitana, tem funcionários de todas as regiões, então achei bem válido também não verificar a questão de deslocamento, né, para não ser um empecilho para escolher a pessoa, né. E também a questão de não falar universidade também, achei bacana. Tinha uma predestinação que só entrava na John Deere quem estudava em X universidades, porque eram universidades maiores ou universidades com maior dificuldade para ingressar, mas nem sempre os talentos vão estar ali. Os talentos estão em todas as regiões, estão em todas as universidades. Então, para acabar com esse paradigma aí, também não podia se falar universidade. E foi a primeira vez em muitos anos que entrou um estagiário com filho, com família.
mudou bastante o perfil. Acredito que por essa, digamos assim, não avaliar essas informações como cruciais, né, pôde abrir mais o leque, né, de opções ali. E então, em outros momentos, as entrevistas eram em grupos muito grandes, e aquela questão de se apresentar em grupos muito grandes entra naquela parte ali que os colegas comentaram do nervosismo, da exposição, e não conseguir, às vezes, causar uma primeira boa impressão, né? Então, as primeiras etapas, apesar de, sei lá, 700 inscritos, eram em grupos bem pequenos para que todo mundo se sentisse à vontade. 4, 5 pessoas, fizeram, então, muitas etapas assim. Era só focado em valores, não era para falar de experiência, não era para falar de habilidade, era para apresentar os seus valores. A gente conheceu os valores da empresa, a gente tinha que dizer no que a gente se enquadrava mais e por quê, como a gente podia contribuir com aqueles valores, nesse sentido. Então, a partir disso, foi diminuindo o leque, né? Depois dessa etapa, daí teve dinâmica em grupo, era um grupo um pouco maiores, ali de 15 pessoas, 20, e desses grupos foram montados grupos menores, né? Para a gente trabalhar em conjunto, apresentar um projeto. A gente não conhecia as pessoas, né? Nós não conhecíamos, foi nos dado um problema, materiais, e a gente tinha que construir uma maquete, apresentar, enfim. E eles ficavam avaliando, assim, muito, muito certo, eles avaliavam como era a nossa liderança no grupo, como a gente se relacionava com as pessoas, como que a gente se organizava, como era o trabalho em equipe, né, e por aí vai. Somente ali, então, mais para o final mesmo, já nessa etapa de dinâmica, os gestores da empresa já participavam, né? Só nas 2 primeiras ali que foi mais com a empresa de recrutamento, mas depois nas etapas mais dinâmicas ali já era com os membros da John Deere, né? Então, somente nessas etapas mais finais, em entrevistas individuais, realmente, se a gente quisesse, daí a gente podia falar esses dados pessoais ali que antes era oculto, para eles conhecerem melhor. Mas isso era quando já tinha 1, 2, 3 pessoas para uma vaga, bem na finaleira realmente, né? E por fim, daí uma entrevista na empresa. Então foi um processo bem longo, sim, né? Tipo, contei aqui, foram semanas, né? Enfim, apesar disso, eu curti bastante, eu já estava meio calejada de participar de processo de estágio. Hoje em dia, o nosso processo de estágio para as grandes empresas são cansativos, são competitivos, 300 pessoas para uma vaga, infelizmente não tem muita, né, oportunidade, então tem que se destacar realmente de alguma forma, e eu gostei que nessa seletiva o foco era em pessoas de valores, pessoas que sabiam resolver problemas, e depois, no fim, sim, as habilidades entravam em xeque ali, né? Para definir ou não quem ia para a vaga. E na parte de recrutamento interno da empresa, no meu caso, como surgiu uma vaga dentro da minha equipe, né? E os gestores avaliaram pelo meu desempenho no estágio que eu era capacitada, não teve processo, né? Eu já consegui a vaga, mas geralmente, sim, se abre processo interno, todas as pessoas de todas as áreas podem se inscrever, e eles também fazem dinâmicas em grupos e vai afunilando, né? Até então encontrar o que eles buscam. Então é mais ou menos assim que funciona hoje lá na John Deere. Muito bom, muito, muito legal. Importante, assim, esse teu relato, Dauana. Obrigado, viu, por estar sempre trazendo, assim, e trazendo com muita clareza, com muitos detalhes, assim, e com uma clareza muito grande, assim, como o processo acontece. É importante, assim, esses destaques que tu deu sobre iniciar, né, trabalhando muito em termos de valores. Lembram que nós fizemos aquela reflexão em torno do Jack Welch, daquela provocação dele, escuta, e se o cara tem, né, muita competência, se ele entrega muito resultado, mas não está alinhando aos valores e tal, e a orientação do Jack Welch, né, não dá, essa pessoa não vai dar certo. E aí a reflexão a partir daquilo que a Dauana traz da experiência da John Deere. Vamos começar por aquilo que é o mais importante, né? Vamos ver se existe um alinhamento de valores. Não adianta a gente se desgastar num processo de escolha, avaliando competências, fazendo testes e tal, se ali na frente nós vamos perceber que essa pessoa não está alinhada àquilo que nós acreditamos, àquilo que nós queremos, àquilo que nós preservamos, aquilo que nós valorizamos. Então,
antes de tudo, né, vamos pensar e avaliar os valores desta pessoa. Quais são os valores que regram, que regem esta pessoa? É muito interessante também, Dauana, a questão da idade, da cidade, da universidade. Muito interessante. Né? Quer dizer, tu elimina alguns aspectos que não devem ser os mais importantes. Mas se a gente sabe, estas coisas acabam interferindo. Subjetivamente, inconscientemente, de alguma forma, trazem algum pensar. Então, tu não dá espaço para isso. Tu não dá espaço, pelo menos até um determinado momento, porque isso pode sim até ser considerado, mas só vai ser considerado depois que outros aspectos, valores forem vencidos e que são mais importantes. Aí nós vamos, quem sabe, considerar a questão da localização, da cidade, de onde ele estudou e tal, mas lá no fim. Né? Lá no fim. Perfeito? Isso é importante. É uma escala, de certa forma, de prioridades que tu vai estabelecendo, que tu vai elegendo, e estas prioridades, né, elas são, então, norteadoras do teu processo de análise, de interpretação. Primeiro isto. Isto é o mais importante. Vamos conversar sobre os valores. Vamos conversar, entende? E aí, bom, estas coisas nós não precisamos saber ainda. Lá na frente, quando tivermos já eleito alguns que são realmente muito bons candidatos, aí nós vamos entrar neste detalhamento maior. Nas primeiras seleções que eu participei, a primeira etapa sempre eram provas online. 40 questões de inglês, 50 de raciocínio lógico, 50 de língua portuguesa e não sei mais o que. E, por fim, as provas, até acho que de inglês teve nessa vez, né? Porque, por ser uma multinacional, no mínimo, né, algo Sim, teria que aí é um elemento importante. É um elemento importante, mas ele não era elemento fundamental, ele era um critério, daqui a pouco, de desempate. Sim. Inclusive, no próprio processo dizia, o inglês ele não é eliminatório, ele é um critério, daqui a pouco, de desempate. Daqui a pouco tem 2 candidatos muito bons, que se enquadram no perfil, se enquadram na vaga, e agora, como é que a gente vai escolher? Sim. Aí, com certeza, é mais interessante para a empresa optar por alguém que teve um resultado melhor. Perfeito, mas tu não vai começar com provas, né? Isso. Não vai começar com provas. Isso mudou bastante. Muito bom, muito bom. Legal, obrigado, Dauana. Obrigado mais uma vez. Deixa eu ver aqui quem que eu tinha. Do grupo ali do Leonardo, da Andressa, da Julie, da Emanuele, do Vinícius, alguém gostaria de comentar sobre o relato? Sobre o relato? Ou também o grupo da Aline, da Cássia e da Jéssica. São 2 depoimentos ali, são 2 relatos interessantes que vocês fizeram, que acho que seria legal a gente ouvir. Quem é que candidata aí? Quem é que se apresenta para falar um pouquinho? Oi, prof, pode ser eu? Oi, Jéssica, deixa eu ver. Das etapas, né, Jéssica? Isso. A gente até demorou um pouquinho para postar o trabalho, porque a gente estava muito em dúvida sobre isso, ninguém trabalha do nosso grupo. Uhum. Só que durante a mesma semana, eu conversando com um amigo, ele me disse que estava fazendo uma entrevista de emprego. Aí eu, bem certinho, né, meu trabalho. Vai me diz ajudar. Como é que vai ser, como é que é as tuas entrevistas, né? Dele, eu tô fazendo uma entrevista online agora. E me passou todas as etapas, assim, de como funcionava naquela empresa. Ele não me passou o nome da empresa, mas ele me disse que fez uma inscrição pelo site, onde entraram em contato com ele para fazer uma ligação, né, por Meet, para fazer uma entrevista inicial. Aí, logo em seguida disso, ele estava passando todos os documentos dele e me passou o passo a passo todo que a empresa tinha passado para ele de como seriam as próximas etapas dele. E aí, tu lembra das etapas seguintes ali? Sim, daí depois disso era uma entrevista com o líder da empresa, logo em seguida com o gestor da logística, que pelo que eu entendi ele iria trabalhar na logística dessa empresa. Uhum. E por final uma entrevista de pilotagem.
Sim. Então, vejam, nesse caso, né, também, né, aos olhos da empresa, estabeleceram uma espécie de um funil, né, que vai eliminando a partir de alguns critérios que são mais ou menos importantes. Então, né, o que é imprescindível? O que nós realmente não podemos abrir mão das pessoas que vão trabalhar conosco? Quais são as características, quais são os aspectos que nós não podemos abrir mão? Perfeito. Então, iniciemos por aqui. A partir daí, quais são os outros elementos, né, em um grau de importância, vindo ao encontro do exemplo já também apresentado pela Dauana. Muito bem, Jéssica, legal, obrigado pelo teu depoimento. Do outro grupo, temos alguém aí que gostaria de falar, mesmo que brevemente? Tem alguém que gostaria de falar, inclusive destes últimos que postaram e que eu não tive tempo suficiente ainda para trazer aqui o que realmente eles apresentaram? E Fabiane, eu quero saber se tu quer falar um pouquinho sobre a teoria DISC ou não, como é que funciona lá. Tu quer falar, Fábio? Posso falar, sim. Eu realizei, na verdade, também é uma avaliação, né, metodológica que vê ali a questão da característica do colaborador, o perfil, né, dentro do seu ambiente ali, principalmente de acordo com a função que você vai realizar. Então, quando eu trabalhava na mesma rede de escolas que eu atuo aqui em Gravataí, só que em Viamão, e lá eu trabalhava junto com a equipe comercial e precisava ter ali, né, um perfil bem dinâmico, de influência, e aí na equipe de Gravataí eu viria para um cargo de liderança. Então, claro que com o tempo, né, eu fui desenvolvendo algumas habilidades, né, conhecimento, e aí eu precisei realizar o teste, exatamente para verificar o meu perfil nesse novo ambiente que eu iria atuar. Né, e ele traz, não sei se algumas pessoas conhecem ou já fizeram, né, mas são perguntas, né, questionamentos sobre como é você como pessoa, né, qual é o teu... E aí, no final, ele te dá ali o teu perfil. Então, quando eu fiz, ele deu ali o meu perfil de influência, né, que é bem aquela questão ali da comunicação, da espontaneidade, né, do fazer, né, trabalhar ali com as pessoas. Então, são 4, né, digamos que, como é que eu posso falar? Quadrantes, né, pilares isso, ali. Isso, perfis, né? Perfis ali diferentes, né, e aí ele te dá toda essa questão, assim, se é uma pessoa mais voltada para tarefas, né, ou se é mais voltada exatamente para trabalho ali com pessoas, e essas características. Sabe que eu anotei aqui, Fábio, e anotei para falar um pouquinho, para a gente conversar um pouco, porque, bom, primeiro que tem disponível na internet, aí se procurar tem aí para se aplicar, né? Fazer um autoteste aí e tentar identificar qual é o teu perfil dominante, na verdade. Nós temos características em determinadas circunstâncias, né? Temos algumas características mais salientes de determinado perfil, mas existe o perfil dominante. Essa é o que ele, né, é o que ele ensina na teoria, e realmente é uma teoria razoavelmente consistente, assim, bem interessante. E se nós, né, respondermos com o máximo de precisão, assim, né, os traços, as nossas atitudes, nossos comportamentos, como é que nós reagimos diante de determinadas circunstâncias, quais são as nossas características, nós vamos realmente, né, encontrar, né, nos classificar dentro de um destes 4 perfis, e se lermos ali a descrição, tem muita coisa que vai estar realmente alinhada à nossa forma de ser. E aí, como a gente já falou várias vezes, eu recomendo aí que vocês façam isso, até para autoconhecimento.
E como a gente já falou, muitas vezes não tem o perfil melhor ou o perfil, né, o perfil mais... Não, existe 4 perfis, e na medida que nós conhecemos um pouco mais as características deste perfil e identificamos a pessoa com este perfil, sabemos que para esta função ou para aquela função, nós temos determinado perfil que tem uma probabilidade maior de se ajustar, de se desenvolver, da coisa funcionar, da coisa dar certo, né? Então, diz que é dominância, diz que influência, estabilidade, cautela, eu acho. Isso, cautela, eu acho, né? Conformidade, consciência, alguma coisa assim, né? Tem algumas traduções aí, parece que originalmente é consciência. E aí tem as características, né? O dominante é aquele cara, né? O empreendedor, o executor, o fazedor, o produtivo, né? Dinâmico e tal. Que não é melhor ou melhor ou pior do que ninguém. Ele é isto, né? Como disse a Fábio, o influenciador é esse cara da comunicação, né, das relações interpessoais, ele é mais expressivo, ele é mais comunicativo, né, mais extrovertido, enfim, né? Bom, a Fábio está sempre participando aqui, né? Aí está aí o perfil sendo apresentado. E os outros 2 já têm menos expressividade, mas características interessantes, né? Estabilidade, assim, sensatez, planeja, né? É um pouco mais tolerante, paciente e tal. E o último, né? É mais analítico, mais conformado, né, tal. Então, para que tu quer? O que tu está preenchendo? Qual é a tua necessidade? Que tipo de perfil tu busca? Faz o teste, é mais um, não é o. Não é o teste que vai definitivamente te dizer quem é o melhor. Mas ele vai te dar um indicativo interessante. Vai te dar um indicativo para, quem sabe, como falaram as gurias ali, passar para outra etapa alguns e já, né, perceber que, olha, esse perfil não adianta, não vai se encaixar, né? Se a gente está precisando, como disse a Fábio, de alguém com características para liderança, que estão precisando e tal, esse perfil aqui de consciência e tal é importante, mas não para essa função que a gente está precisando. Então, né, sinto muito, agradecemos e tal, mas... falar nisso, agradecemos, teve alguém que falou, não sei se eu cheguei a anotar, mas agora eu estou lembrando, essa coisa do... Só para complementar, Sor, e é legal também, porque foi uma das etapas, né, mas como a Dauana falou e o senhor trouxe, no início ali, quando está conhecendo a pessoa, eu lembro que teve uma parte que eu tive que contar a história da minha vida, né, coisas que eu realizei quando criança, durante a minha juventude, né, de atividades, e é exatamente sim a questão até de conhecer a pessoa, os valores da pessoa e como que a pessoa é o dia a dia dessa pessoa, né, principalmente em questão de família, eles perguntavam muito a questão como que era a minha estrutura, relação com os irmãos, relação com pai e mãe, relação com colegas de escola. E é bacana a gente estar falando sobre isso, porque muitas pequenas empresas, enfim, não dão a devida importância a esse processo, né? Talvez até acreditando que, por ser uma pequena empresa, a gente conversa aqui, nós mesmos e tal, e podemos, né, nós mesmos escolher, ou vamos por indicação, ou coisa assim. Mas a gente se cercar destas técnicas e destas ferramentas que estão ao nosso alcance, que estão disponíveis, a gente vai ter a possibilidade, independente isso não precisa ser de uma John Deere, né? Não precisa John Deere ter esse processo.
todos nós, mesmo numa pequena empresa, mesmo quando estivermos, como já falamos alguma vez, como já falamos outras vezes, procurando alguém para trabalhar conosco, para ser um parceiro de negócio, para ser um sócio, estes são também, né? Estas são técnicas, são ferramentas interessantes para a gente, né, conhecer um pouco mais e verificar se tem um perfil adequado àquilo que a gente está procurando. Uma coisa que agora eu lembrei, que alguém comentou, que é importante, é feedback, né? Feedback. Processo de seleção, vocês descreveram ali e tal, mas tem muita empresa que está preocupada em escolher, mas não se preocupa tanto em dar um retorno, dar um feedback para todos aqueles que participaram. E isso é uma coisa importante, né? Quer dizer, as empresas precisam sim ter essa capacidade de dizer, não só para aqueles que estão avançando no processo, mas dizer também para aqueles que ficaram, né, o porquê e, enfim, informar todos eles. Legal, Fábio, muito obrigado. Assistam Professor Marston e as Mulheres Maravilhas. Não sei onde é que está disponível aí, talvez Netflix, não sei. Mas acho que é legal, viu? Assistam, uma dica. Vou contar uma história agora, para a gente não perder o hábito, mas uma história, né, de uma experiência. Acho que eu não falei ainda. Por que todo mundo fechou a câmera? Foram embora? Cansaram? Ah, chega, cansei do Jefferson. Só Jonathan e Fabiane aqui me prestigiando. Vamos aí, né, professor? Isso. Eu vou contar uma história, mas eu quero mais pessoas me olhando, senão eu vou me sentir desmotivado para contar a história. Obrigado, Thalita. Muito obrigado. Obrigado, Álvaro. Isso. Eu vou contar, mas eu preciso de pessoas prestigiando, me dando audiência. Agora apareceu, pessoal. Falou em contar a história, a pessoa aparece. É uma história bacana. Por que não abrem mais as câmeras? E eu quero que... Obrigado, Jennifer. A minha está fechando, mas eu estou aqui, tá? Beleza, Ronei. Então tá. Olha só, estão me ouvindo? Sim. Oi, Natane, tu tá me ouvindo, Natane? Sim, sim. A Luciane e o Álvaro, sim, eu vi que a Natane abriu e fechou o microfone. Ô, Fernando, tu tá me ouvindo? Guilherme, eu fui abrir a câmera e abri errado. Então abre a câmera, Natane. Guilherme, tá me ouvindo? Fernando não respondeu. Sim, tá vendo? É isso que me traz. Aí, Guilherme, isso, olha aí. Olha aí, que bacana, isso é importante. Empatia, o primeiro dia, Daiane, muito obrigado. Primeiro dia a gente falou empatia é importante. Gestão de pessoas, a gente tem que ter empatia, a gente tem que pensar no outro lado, tem que sempre considerar. E o professor está aqui pedindo, porque, né? Olha só o que aconteceu. Agora eu vou contar. Não comecem a fechar as câmeras, senão eu vou achar que a história não está agradando. E aí desmotiva ainda mais. Aconteceu em São Paulo. Aliás, se eu começar uma hora dessas contar uma história que eu já contei, vocês me cortem, tá? Não me deixem, pá, mas isso aí ele já contou e tá de novo. Mas eu acho que eu não contei essa. São Paulo, 2 agências de recrutamento e seleção. 2 agências renomadas, de ótimo conceito em São Paulo. Grandes agências. Agências que têm no seu portfólio de serviços contratar executivos, contratar, né, para cargos importantes de grandes empresas. Estão lá. E estas 2 agências, a revista Você S.A., que eu comentei no início da noite, é uma revista que trata de pessoas, de relacionamento humano, de gestão de pessoas, é uma revista da Editora Abril. E há alguns anos atrás, bons anos atrás, decidiu fazer um experimento, e depois nós vamos refletir sobre o resultado desse experimento. Ela primeiro liga, mas não se identifica como a revista Você S.A. Ela se apresenta como uma empresa, cria
um perfil de uma empresa, e liga para a agência e diz, olha, nós somos uma empresa que estamos aqui nos instalando e tal, inventou uma história, e nós estamos precisando preencher 2 cargos, né? Precisamos de 2 pessoas com tais e tais características, né? Vão ser pessoas com um cargo importante, de liderança e tal, etc. Definiram todas as características, definiram o perfil destes 2 executivos que eles precisavam contratar. Como se fossem uma empresa. E como se realmente estivessem precisando. E mandaram isso para a agência número 1. E da mesma forma, sem se identificar e tal, apenas se apresentando como uma empresa que está precisando preencher 2 vagas de executivos e tal, fizeram contato com essa segunda agência também, muito competente e tal, descreveram o cargo, as características, etc. Nós estamos precisando dessas 2 pessoas. Ok? Então tá, abriu a vaga. E a Você S.A. contratou 2 atores. 2 atores. E aí diz para eles, olha, o negócio é o seguinte, esta vaga aqui, estas 2 vagas, nós estamos exigindo para preencher essas 2 vagas tais e tais características, tal currículo, tal. Então vocês, olha aqui, vocês vão ter que treinar para ser os caras para essa vaga. Vocês já sabem o que nós estamos pedindo e vocês vão ter que, né, nós vamos dar algumas orientações e tal, mas vocês, com toda a sua habilidade artística, vão lá se candidatar nestas 2 agências. Vocês 2 vão na primeira agência e depois vocês 2 vão na segunda agência. Vocês vão lá com esse currículo que nós montamos e que atende às nossas exigências, né? Vocês vão lá com toda a postura necessária, com toda essa capacidade de se apresentar, né? De firmeza, de segurança, olho no olho, enfim, nós vamos conversar um pouco sobre essas técnicas e precisamos que vocês participem do processo para ver se vocês vão ser selecionados. Tá bem? Tá bem? Vamos treinar, vamos nos preparar e vamos encaminhar os 2 atores para as 2 agências. Na primeira agência, os 2 atores foram trajados inadequadamente. Tá? Como era uma vaga para executivos e tal, né, se esperava minimamente que ele estivesse bem alinhado, dentro de um terno e tal, gravatinha, etc. E ele não estava exatamente assim, né? Ele até foi de terno, mas gravata meio desalinhada, a camisa, né? Enfim, não estava bem alinhado. Ele não estava trajado, não estava combinando bem, ele não estava trajado adequadamente. Ela, da mesma forma, ela estava mais para a noite do que para uma entrevista de seleção. Não estava adequada. Não estava legal, na primeira agência. Mas chegaram, né, chegou a hora da entrevista, né, já tinham entregue o currículo, e bons atores, né, com todo o seu desempenho, cumprimentaram, tal, conversaram, e se apresentaram, participaram ali da entrevista com aquela agência, com o entrevistador na primeira etapa. E participaram, enfim, né, de todo o processo ali, né, com o mesmo, digamos, com a mesma performance, com o mesmo desempenho que deveriam ter na segunda entrevista. Na segunda entrevista, sim, tiveram a mesma performance, o mesmo desempenho. Chegaram lá, olha, não te esquece que aperto de mão é aperto de mão, tu não precisa quebrar a mão do outro, mas tu não vai, né, entregar a tua mão para que, né? Então, aperto de mão, olho no olho, algumas características comportamentais de postura, como tu vai sentar e tal, e, né, a tua forma de te expressar, o teu linguajar e tal, tudo isso foi preparado e eles tiveram, como eu disse, a mesma performance, mesmo desempenho. Só que na segunda, eles foram trajados adequadamente.
A única diferença. 2 agências competentes. Os cargos eram os mesmos. Os candidatos, os atores, eram os mesmos. O desempenho, o mesmo. Tudo a mesma circunstância. Mas na primeira, desalinhado. E na segunda, certinho, o traje. Imagino que vocês já sabem o resultado, mas eu gostaria de ouvir comentários acerca desse experimento. Já vou dizer o que deu, mas eu gostaria agora de ouvir interpretações. Eles foram reprovados no primeiro e foram classificados para a sequência do processo seletivo na segunda. Na primeira, já foram eliminados. E na segunda, seguiram. E aí parou, porque, claro, né, não existia esse processo de seleção, eles queriam era fazer uma avaliação inicial. E os 2 reprovaram e os 2 foram aprovados. Quero que vocês me digam o que isso representa, que conclusões vocês tiram, o que vocês pensam disso? Aparência conta mais que currículo. Jonathan já veio pronto, né? A aparência conta mais que currículo. Mas vocês viram que eu falei que são 2 agências especializadas? Não fui eu ali, né, com as minhas percepções, com o que eu acho ou deixo de achar. Não, 2 agências que existem para isso. Né? Se tem alguma coisa, o know-how delas é esse. Elas existem para isso. Eu penso que a aparência deles naquele momento é o que ia representar a empresa fora, né? Porque quem vê a pessoa que trabalha na empresa, por exemplo, uma pessoa que não trabalha juntamente com esses profissionais, mas que sabe que aquela pessoa está carregando o nome da empresa, isso muda muito, né? Então, por exemplo, eu tenho a minha empresa, eu percebo muito a questão de como a pessoa se veste, como ela se comporta, porque querendo ou não, ela está levando o nome da minha empresa para fora. Principalmente em cidade pequena. Eu penso assim, pelo menos. Eu acho que por isso também que eles foram reprovados. Sim, mas tu concorda, Daiane, que tem uma lógica, e que deveria realmente ser reprovado, eles deveriam realmente ser reprovados. Acho que sim. Porque se numa entrevista eles foram dessa forma, imagina depois, né? Trajados inadequadamente. Professor, fala, assim, Jonathan. O que eu poderia interpretar também? A seleção era para atores, correto? Não, para executivos. Executivos, desculpa. Eles eram atores que estavam desempenhando o papel de candidatos a uma função de diretor, de liderança, um cargo de liderança importante numa empresa. Passei um pouquinho daí na interpretação, então, que eu... Sim. Então, segue. Não diretores, mas, enfim, um cargo importante, um cargo, né, de liderança e tal. Quem mais gostaria de refletir? Fala, Ronei. Ronei, boa noite a todos. Bom, era o esperado, né? Na primeira seleção, era o esperado eles serem eliminados. No tal que eles vão representar, como a colega falou, eles vão representar a marca de uma empresa. Então, eles têm que, no mínimo, se comportar como tal. Se é para executivo, espera-se que o executivo seja, no mínimo, esteja trajando para uma reunião. Vamos dizer, vou para uma reunião. Eu não vou chegar lá todo amassado. Eu vou chegar a me apresentar vou negociar. Não vou negociar todo amassado. Vou acabar de levantar da cama e vou... Então, no princípio, a empresa ela agiu da forma correta. Já no segundo caso... Eles não foram tão assim, tá? Só que não estavam bem alinhados, não estavam, né, excelentes. Estavam desalinhados, né? Assim, desajustados, não estavam exatamente bem vestidos. Não encaixava no perfil, na verdade, né?
Pode ser dizer isso? É que o perfil não falava em como deveria se vestir. O perfil não falava em como deveria se vestir. Mas o perfil falava de características profissionais. Sim, de habilidades, de competências, de comportamentos, de valores, de atitudes. Não tratava de aparência, de forma, Não. O perfil, não. Isso não significa que, né, vai escapar da nossa avaliação. É por isso que a gente vai conversar agora. Dauana. Ronei termina e depois a Dauana fala. Pois é, sim. Aí, então, no caso, assim, mas para a forma que seria da entrevista, né, no mínimo, seria o aceitável ele, não digo que impecável, né, mas trajado mais alinhado, como o senhor mesmo falou, mais alinhado. E no segundo, eles foram perfeitos, digamos assim, né, tanto no curricular quanto na forma de se apresentar, porque hoje em dia isso conta muito. Se o senhor tem duas pessoas no real, para uma entrevista, e uma está trajada adequadamente e uma não está exatamente naquele naipe que a empresa necessita ou recomenda, ela vai estar trajada adequada para até mesmo para a função, ela vai levar melhor nisso. Eu creio nisso. Legal, Ronei. Vamos lá, Dauana e depois Dauane. Daiane, desculpa. Dauana e Daiane. Dupla sertaneja. Essa questão do visual, eu particularmente não concordo também com a discriminação, desde que uma das minhas primeiras entrevistas na vida, depois fui contratada, enfim, no meu primeiro emprego, e eu passei por um setor comercial e estava sendo preparada para, se um dia eu tivesse uma oportunidade de gestão, né, para o futuro, né, assim, expandisse em outras unidades, ou enfim, trocasse de gestão, estava sendo preparada para um cargo de gestão. E durante conversas com a direção da empresa, para preparar justamente um pouco assim melhor para a gente, quando for se recrutar equipes e tudo mais, era para não olhar para essa parte de roupa, enfim, como a pessoa se vestia. O diretor falou assim: gente, aqui na empresa a gente usa uniforme. Se eu quero que o meu funcionário venha tal, eu posso contratar ela com uma roupa que não é do perfil e apenas gostei do perfil dela, quero que ela seja da minha equipe, ela fala bem, ou ela atende as minhas, né, o que eu espero. Depois eu alinho com ela, aqui temos como padrão na nossa empresa trabalhar dessa forma. Tem problema para você trabalhar de calça, camisa social? Nesse sentido. Mas não isso como algo eliminatório, né? Até porque não foi dito antes, né, como o professor contou a história. Se tivesse dito, por gentileza, virem com... É igual um convite de casamento, né? Um convite de casamento diz casual, diz... Sim, orienta. Enfim, orienta, né? Legal, Dauana, Daiane. Eu acho que, no caso ali, eu acho que eles deveriam, ao menos, ter olhado como é o perfil da empresa, né? Eu penso assim, é a mesma coisa um setor da advocacia, um juiz, ele ir de bermuda e camiseta para o fórum, né? Ou muitas vezes um médico ir de chinelo e bermuda e regata atender. E não ir assim, é a cultura da gente, né? Ver esses profissionais para transmitir o respeito e a segurança para quem está sendo atendido por eles. Né? Eu penso dessa forma. Por isso que muitas vezes eles não passaram na primeira, porque com certeza o pessoal, a empresa que estava selecionando, viu que eles não se encaixariam no perfil, porque um setor executivo geralmente não usa uniforme, né? Usa padrão, que é terno, gravata. Eu penso dessa forma. Um país tropical que faz 40 graus no verão e a gente quer seguir o padrão europeu de trabalhar de terno. Algo sensacional. Mas é isso aí. Legal. Daiane, só a Natane primeiro, depois o Ronei. Natane. Eu concordo ali com o que a Dauana falou antes, professor. Eu acho assim que tu não pode julgar uma pessoa pelo que ela veste.
nem pela aparência dela, né? Porque às vezes, por trás de uma aparência um pouco desleixada, se esconde um baita de um profissional, uma pessoa inteligente, capaz. Então, quando tu usa esse quesito, às vezes tu tá perdendo um baita profissional. E às vezes aquele que tá todo engomadinho, bem vestido, arrumado, não tem toda aquela capacidade que aquela outra pessoa teria. Eu penso assim, pelo menos, né? Sim, Natane, legal. Ronei, eu estou ouvindo. Depois eu falo o que eu acho. Pra gente, né? Enfim. Fala, Ronei. Professor, acho que era o Jonathan. Ou era o Jonathan, desculpa. Foi o Jonathan. Tá. Ah, pode ser. Então, o que eu imagino também, né? Se espera, quando que coloca a pessoa envia o currículo para concorrer a uma determinada vaga, se espera já que ela tenha a interpretação de que aquela determinada vaga exige um certo nível assim de vestimenta, de aparência e tal. Então já é imaginado que o candidato vai ir para a entrevista trajado conforme a expectativa da empresa com relação à vaga, né? É a mesma coisa, por exemplo, se eu for contratar, por exemplo, eu sou músico, vou pegar o meu exemplo da minha área, vou contratar um cantor para minha banda, né? E daí eu vou contratar o cara vem aqui, faz o teste, o cara canta muito bem, só que o vestimento do cara tá caindo aos pedaços. E o cara que vai ser a minha aparência de frente em cima do palco, eu não posso, né? Mesmo tendo Mas é a roupa que vai cantar, Jonathan? Não é, Ou é a professor, voz só dele? que a minha aparência conta muito. Mas a voz dá para substituir? Ou a roupa dá para substituir? Aí que tá. Como é que o cara vai vir fazer uma entrevista para cantar numa banda onde ele vai ser o artista foco da banda? Ele vai aparecer de cara. Qualquer lugar que vai aparecer a imagem da banda, ele vai estar lá. Aí o cara me aparece aqui com uma roupa caindo aos pedaços. Pode ser o melhor cantor do mundo, não vou contratar. Tá certo. Tá certo que tu tá falando. Eu tenho complementações, mas vamos lá. Claro. Jota, que nem tu comentou. Dá para trocar a roupa, beleza, dá para trocar, mas então que já vem assim. Ok. O caso legal, do que eu acho, só complementando. Tá, e depois a Fábio, que tá com a mão levantada rapidinho. lá. Fala, Guilherme. Essa questão aí do músico, por exemplo, ele foi num teste lá e tal, né, vestido inadequadamente, mas para um teste, dá para entender que ele vai representar, né, a banda, vai ser o principal ali, né, que vai representar a banda, só que é uma coisa que no momento do show é diferente. Se tu for analisar as bandas, nem todos vão em todos os ensaios com a roupa do show, né, é distinto. A roupa que ele usa no dia a dia, daqui a pouco tu vai pegar lá um cara, sei lá, que toca axé, vai pro show com uma roupa colorida e tal. Ele não anda com aquela roupa na rua, sabe? Ele não vai pro ensaio com aquela roupa. Ele vai com uma roupa mais do dia a dia, né? Então, depende do que tu vai... Claro, tu tem que informar, no caso, na entrevista, né? Que nem a Dawana falou antes ali. Olha, o nosso padrão de vestimento é assim no show. Ou na empresa, ou em visita ao cliente. Mas não entendo que no momento da entrevista ou de um teste, a pessoa tenha que ser descartada simplesmente por isso, né? Daqui a pouco tu tem ali um Elton John da vida, ou alguém assim, e tu tá descartando ele só porque no treino ele foi com uma roupa que não é a roupa adequada pro perfil da banda. É que uma coisa assim, Guilherme, uma coisa é tu fazer um ensaio, e outra coisa é tu fazer um teste com a pessoa. São duas coisas distintas. Sim, entendi. Jonathan, entendi. Guilherme, Fabiane, eu já depois muito música aqui. Então. Vamos fazer um The Voice aí, ó. Vamos ter uma batalha musical aí, ó. Podemos fazer. Tudo não, mas na batalha musical o pessoal se adapta de acordo com o estilo da música. Né? Então, tipo assim, tu veste o figurino, a interpretação de acordo com o estilo.
né? Mas eu concordo com a Dauana, eu acho, porque eles não estavam inadequadamente, eles estavam daqui a pouco não tão bem alinhados, como daqui a pouco a pessoa que estava responsável pela seleção ali, o recrutamento, né? Porque não são pontos que estavam solicitados, né? Não tinha ali, tipo, vir trajado, né? Casual, formal, informal, né? Então, se fosse um decote, se fosse exatamente ali como o colega falou, de ir para o fórum de bermuda e camiseta, chinela havaiana, mas não. E eu acho que hoje em dia, a questão, né, de tu colocar no lugar do outro, da empatia, da humildade, realmente conhecer os valores daquela pessoa, né, tu vai exatamente poder, daqui a pouco, é essa pessoa que eu quero, e são coisas que a gente consegue mudar, né, porque eu acho que faltava ali, no caso deles, né, a questão do alinhamento para a realização da atividade dentro da tua organização, mas não que eles não estavam daqui a pouco, né, estavam totalmente fora do perfil, faltavam ser, assim como a gente quando inicia numa empresa, a gente precisa se adaptar ali a regras, a questões de uniforme, EPIs, né, então eu acho que é uma questão de adequação. Legal, Fabiane. Thalita? Eu acho que cada caso é um caso, né? Vamos supor assim, mas a gente não pode também com uma roupa assim que tu usa no dia a dia. Tu tem que pegar assim, vamos supor, a sua melhor roupa, porque é ali que tu vai trabalhar, é ali que tu vai dar o melhor de si. Quando eu fui na entrevista do meu último emprego, eles falaram para mim quando estavam conversando comigo que teria apenas a camiseta da loja, mas que não poderia ir de bermuda muito curta, toda essa coisa e tal, de chinelinho de dedo poderia ir, mas não sempre, né, porque tu tá mostrando o nome da empresa. Então, eu acredito, como é que eu ia dizer? Que agora até me esqueci. Que nem os colegas falaram, né, é uma coisa assim, tu não pode julgar a roupa da pessoa. Isso é certo, porque que nem na loja onde eu trabalhava, a gente atendia qualquer uma, mas a gente tem que mostrar o nome da empresa, né? Então, tem empresas que trabalham de uniforme e tudo mais. Então, eu penso que a pessoa tem que ir para uma entrevista com a melhor roupa que ela tiver, porque ela não pode ir com uma roupa que ela vai para uma festa na noite, porque ela não vai mostrar ser uma pessoa, né, que tenha... seja honesta, que seja, né, trabalhadora, batalhadora e tudo mais. Então, cada caso é um caso. Legal. Tá bem, Thalita. Assim, para finalizar, eu vou ter que pedir que encerrem as inscrições. A Natane fala, depois a Daiane fala, e aí encerramos para que eu possa fechar, porque o tempo está estourando. Eu só queria complementar ali, professor, de repente, talvez também tenha faltado deles conversar, perguntar, se informar se realmente talvez fossem pessoas mais humildes, porque existem pessoas que não têm um poder aquisitivo maior, então não tem condições de estar comprando várias roupas, de andar sempre bem arrumado, bem vestido. Faltou, de repente, uma conversa, e se a pessoa realmente fosse inteligente, mais inteligente do que aquela que tivesse melhor vestido, eles conversando, tu tem a possibilidade de se arrumar melhor, de conseguir se vestir melhor? De repente, eu acredito que tudo na vida, conversando, se adapta, se arruma, né? Ok, perfeito. Daiane? Não, eu concordo com a Natane, mas ali no momento ali, eles estavam desalinhados, né? Então, eles estavam vendendo a imagem dele, porque a empresa não conhecia eles. Claro, falar as tuas habilidades é fácil, pôr em prática é bem diferente. Mas eu acho que eles estavam vendendo a imagem deles. É a mesma coisa você querer vender um carro, um objeto sujo, estragado. Quem é que vai querer comprar? Agora, a partir do momento que você vai lá, lava, passa uma cera, deixa brilhosinha a roda, aí o pessoal já se agrada melhor, né? Então, eu acho que a gente, na hora da entrevista, a gente não precisa pôr uma roupa de grife, não precisa nada disso, mas eu acho que a gente, uma camisa que seja bem passada, limpa, né? Eu acho que é o ideal. A gente está vendendo a imagem.
Muito bem. Muito bem. Todo mundo que se manifestou, todos vocês que se manifestaram, todos estão certos. Todos têm razão. Tudo que foi dito aqui é verdadeiro. Esse é um ponto. Porque nós julgamos. Nós julgamos as pessoas. Né? A grande reflexão que fica desta experiência é a seguinte. Em primeiro lugar, cuida da tua aparência. Porque as pessoas julgam. E agora prestem atenção. Infelizmente. Cuida da tua aparência porque as pessoas julgam, infelizmente, a aparência. Porque nós não somos a aparência. Nós não deveríamos ser julgados pela aparência. Nós deveríamos ser julgados pelo que somos. Eu conheço um grande empresário aqui, mas simples. Ele anda de bermuda surrada, de chinelo, Havaianas, e olha, bom, se bem que Havaianas hoje já é grife, né? Mas desde o tempo que Havaianas era o chinelo de dedo mais fuleiro do mundo. A Havaianas teve um processo de transformação da sua marca. Conseguiram transformar a Havaianas em grife. Porque Havaianas, por favor, Havaianas, né? E Havaianas hoje é grife. Mas, e já teve, né? Eu conheço ele conta sempre isso. Eu fui numa revenda de automóveis e fui como eu sempre ando. Eu sou isto. E eles não me atenderam. Depois que o dono da concessionária descobriu que eu tive lá, aí veio me ligar e tal, eu já tinha comprado em outra. Aí não adianta mais. Mas desdenharam de mim, me desfizeram. Eu cheguei lá e eles olharam para mim e, né? Vou perder meu tempo atendendo essa coisa aí. Não devia nem ter deixado entrar um indivíduo desse aqui dentro. Nós somos preconceituosos. Isso é preconceito. Isso é preconceito. Nós julgamos as pessoas. Então, infelizmente, no meu ponto de vista, infelizmente, nós precisamos sim ter estes cuidados. Porque as coisas funcionam assim e talvez percamos oportunidades importantes por termos estes descuidos. Porque o que vale mesmo é o que eu sou e não o que eu botei por cima aqui. Mas as pessoas começam a julgar. Por outro lado, aprendamos, a partir disso, a nos policiarmos e não julgarmos. Cuide da aparência porque julgam. Mas, por outro lado, faça o contrário. E não julgue pela aparência. Comece a fazer um exercício de não julgar pela aparência. Porque a gente não sabe o que é o gosto da pessoa, o que é a condição da pessoa naquela situação, as circunstâncias que levaram ela. E olha que nós estamos falando de trajado, né, do traje, mas sabemos que julgamos muito mais do que apenas o traje. A cor da pele também já faz com que eu acho que esse não serve. Acho que esse não é bom. É ou não é? É. Então a gente precisa vencer isso. Acho que o primeiro depoimento da Dauana, hoje à noite, que era outro aspecto, mas dá para fazer uma conexão com isso, quando eles sugerem lá nos processos eliminar alguns critérios iniciais. Nem queira saber que idade é, daqui a pouco não queira saber qual é o gênero, não queira saber, né? Elimina algumas coisas para evitar o preconceito, para evitar o pré-julgamento. O que aconteceu? Aquelas pessoas, elas não foram ouvidas. Nós julgamos, isso é estudo, nós julgamos e criamos, o experimento diz respeito à primeira impressão. Os nossos julgamentos de primeira impressão são os primeiros segundos, 3 a 5 segundos, nós criamos um conceito do indivíduo a partir do que olhamos. Então tu vê a pessoa e tu já está construindo um estereótipo e está dizendo que ele é assim, mas ele é mais isso e ele é menos isso e tal.
e se tem uma tatuagem, se tem um piercing, se tem um brinco, se tem um cabelo, se está pintado o cabelo, se tem isso, se tem aquilo, se está com a... Pronto. Isto... Pá, essa pessoa... Entende? Tu criou o conceito. As pessoas criam preconceitos a partir da primeira impressão, e a primeira impressão é muito forte. Isso é uma coisa que nós temos que nos cuidar. Nós precisamos cuidar. A primeira impressão, ela, né, traz rótulos. E aí, nos primeiros segundos, eles olharam aquilo, não serve. Essa pessoa não serve. E aí ele veio, se mostrou competente, se mostrou, né, que tinha domínio, que tinha isso, que tinha aquilo. Eu não estou nem ouvindo. Eu já estou pensando quem será o próximo candidato, que tal, como é que eu vou dizer não para ele e tal. Entende? Eu perdi a oportunidade, inclusive, de conhecer um pouco mais e me dar conta que era uma pessoa, sim, que poderia preencher os requisitos. Então, isso que vocês trouxeram foram estes dois aspectos. Os erros, porque vê essa empresa, que foi uma simulação, né? Que foi, uma experiência. Mas se fosse real, essa empresa estava perdendo dois potenciais, porque tu conversa com as pessoas com relação à forma de vestir. Tu explica, olha, aqui a gente tem que ter um cuidado, nós temos que estar impecáveis, se for o caso. Se for o caso, nós temos que estar impecáveis. A roupa precisa ser assim, tu concorda? Pensa bem, né, a questão do público, do atendimento, dos contatos. Nós precisamos, compreende? Não, perfeitamente. Eu, infelizmente, hoje, daqui a pouco tu vai até descobrir que teve um problema, que teve né, uma situação que levou ele, olha, tive alguma dificuldade, etc. Porque tu não pode colocar isso acima. É o que eu disse, prioridades. Prioridades, e tu não pode eliminar as coisas que são mais importantes, que é a competência do ser, pelo que ele está, né, vestindo naquele momento. Então, nós precisamos, sim, seguir cuidando para sermos adequados. Precisamos, sim, sermos adequados, porque estão nos julgando. É terrível isso, a não ser que seja como aquele empresário que está, ó, o problema é deles. Eu vou seguir com a minha havaiana e com a minha bermuda surrada, mas ele, né, chegou num estágio de vida que ele pode se dar o luxo de fazer isso. Às vezes a gente não pode se dar o luxo, né, de se lixar para o que está acontecendo, quer, não quer, porque eu... Né? Bom, e aí realmente a gente pode perder oportunidades. Precisamos cuidar disso, mas precisamos lutar contra isso. Contra nossos preconceitos. Professor, infelizmente, oi, quem falou, quem chamou? Jonathan. Eu. Tem uma frase que diz assim, ó. Tu é o que tu aparenta ser. Tu pode ser uma mente de um Einstein. Se tu chegar num lugar vestido que nem um mendigo, eles vão achar que tu é um mendigo. É isso. Por causa destes nossos julgamentos. Mas não pode, né, Jonathan? Não pode, né? Agora, instiguei, mas é 20h27, eu tenho compromisso, turma, eu preciso... Vamos lá, Thalita. O senhor queria debate na aula? Olha aí, o primeiro dia eu lembro disso. Rapidinho, assim, professor. E deixa eu dizer uma coisa aqui, ó. Sempre que tiverem, né, leram alguma coisa, uma curiosidade e tal, essas coisas que eu tenho trazido aí, mas que fazem a gente pensar, por favor, escrevam ali, me mandam uma mensagem, mandam um link e tal. Vamos sempre estar provocando aqui, tá? Não esperem que sempre eu traga, mas eu sempre que possível vou trazer, sim. Fala, Thalita, para encerrar. A gente não pode julgar as pessoas, porque sábado passado a minha irmã tem uma loja de perfume da Vende Natura, Boticário, e então chegaram dois caras de uma empresa de fiação que tem aqui na minha cidade agora, só que era tudo pessoas de fora. E eles chegaram para olhar e tudo, né, com a roupa do serviço, estavam sujo, e eu atendi normal, e ela estava atendendo, fazendo a unha de uma cliente. Eles saíram para pegar o dinheiro no banco para voltar para comprar os perfumes. E ela me olhou assim e disse: ai, tu nem conhece eles, não sei o que. Eu disse: olha, a gente não pode julgar as pessoas, pode chegar um de terninho e gravata e assaltar, pode chegar qualquer um lá bem vestido e não comprar nada. E foi a maior venda do dia, porque saiu 4 perfumes. Então, assim, eu disse assim, a gente não pode julgar a pessoa,
porque eu aprendi muito na loja onde trabalhei, porque a gente atendia público de tudo que era feito. Thalita, semana que vem eu quero que tu... eu quero contar uma história sobre isso. Então, eu vivi. Julgar as pessoas. Eu quero contar uma história sobre esta situação que tu viveu, uma história muito interessante, eu vou ter que anotar isso, mas me conta isso de novo semana que vem, e aí eu vou contar uma história que estou anotando aqui. Tá. Porque, não dá mais. Estão me esperando na outra sala. Fica para a semana que vem. Mas tu me provoca. Fica compromisso. Me ajudem todos vocês. A Thalita vai trazer isso e a gente vai dar sequência e depois a gente emenda com o tema da semana que vem. Vejam o TDE e participem lá. Obrigado. Até a próxima. Até a próxima semana. Boa noite a todos. Boa noite. Professor, uma pergunta muito rápida. Fala, Jonathan. Muito rápido. Muito. TDE vale ponto? Não, nas avaliações que eu dou a nota, eu considero quem participa aqui e no TDE para valorizar um pouquinho mais a nota lá. Porque o que então, acontece? Eu não avalio, nos relatórios virtuais, eu não avalio só o relatório virtual. Eu leio ali, tá legal e tal, mas esse cara nunca participou e tal, tem uma avaliação. O que acontece, professor? É a única cadeira que eu fiz até hoje e vai ser a única, porque é a minha última UBRA, que tem isso aí. Eu nunca estava acostumado com esse negócio. Eu não lembrava, eu nunca lembro. Siga participando e não vai ter problema. Tá, beleza. Feito aqui. Tchau. Bom fim de semana. Boa aula. Obrigado, igual. Deixa eu parar de gravar. Boa noite, professor. Boa noite.